Sejam bem-vindos à nossa primeira aula gratuita desse evento chamado Comer Emocional, que antecede a abertura de vagas para o curso Comer Emocional e os obstáculos que te impedem de emagrecer. Amanhã, no mesmo horário, às 19 horas, teremos o nosso segundo encontro, né, e último encontro. Mas antes, eu vou me apresentar bem rapidinho, né, para quem não me conhece. Meu nome é Andréa Seuane, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também especialista em transtornos alimentares e obesidade. Eu sou aqui de São Paulo, capital, e na minha trajetória profissional, eu já tive a oportunidade de ajudar muitas mulheres em seus processos de emagrecimento definitivo no consultório. Então, dessa forma, a comida deixou de ser um problema para elas, porque elas aprenderam a regular as emoções sem descontar na comida e também a lidar com as armadilhas do emagrecimento. E por que eu resolvi fazer essas aulas, né? Porque eu percebi a necessidade de ajudar mais pessoas. Eu senti, assim, uma espécie de frustração mesmo, por eu não conseguir, né, ajudar todo mundo no 1 a 1 do consultório. E através dessas aulas, né, online e também de cursos online, eu posso ajudar mais pessoas, né, do que no 1 a 1 no consultório. Obrigada, Demilde. Boa noite. Então, nessa aula, você vai entender por que até hoje você não conseguiu emagrecer ou por que você emagrece e engorda de novo e fica naquele efeito sanfona. Você vai aprender a importância de saber identificar os pensamentos sabotadores e regular as emoções, para não descontar mais na alimentação. E amanhã eu vou te apresentar outro obstáculo que te impede de emagrecer e se manter magra, que é como saber falar não para pessoas que te oferecem comida com insistência. Eu, de verdade, né, eu acredito que você não precisa fazer mais uma dieta para emagrecer. Na verdade, o caminho é oposto. Eu quero ajudar você a se despertar para uma nova vida, né? Uma nova vida de amor próprio, de autoestima, de liberdade, para você fazer o que quiser e ainda emagrecer. Então, nessa aula, o que eu preparei para vocês? Né? Eu vou passar 4 obstáculos que impedem de ter um emagrecimento definitivo. O primeiro é o comer emocional, o segundo são os pensamentos sabotadores, o terceiro, os estímulos, né, que a gente tem, que nos leva a querer comer em excesso, e os 4 erros cognitivos, ok? E no final, eu vou passar 2 técnicas para você lidar com esse comer emocional, ok? Então, eu peço para vocês ficarem até o final, que vai valer a pena, tá bom? Então, se você é uma pessoa que desconta suas emoções na comida, essa aula é para você. É sobre isso que eu vou falar. E para quem também está aqui assistindo por conta do filho, né? A questão aqui que vocês estão colocando também vai servir, né? Para vocês ajudarem os parentes, os familiares e os amigos que têm essa dificuldade, né, em lidar com a alimentação, que acaba comendo de maneira exagerada, tá bom? Bom, então, sobre os 4 obstáculos do emagrecimento. Como eu falei, o primeiro é o comer emocional, né, que a gente ouve tanto por aí. E eu pergunto para vocês: é errado comer para a gente sentir um conforto, um alívio e para se distrair dos nossos pensamentos, das nossas preocupações ou das nossas emoções negativas? Vocês acham que é errado comer para sentir conforto? Se vocês puderem colocar aqui nos comentários, eu agradeço. Não é errado a gente comer para sentir esse conforto, tá? Tudo bem você se relacionar, né, ou relacionar comida com conforto. O que não pode é ela ser a sua única fonte de conforto, entende? Aí que está o problema. Que não pode ser a única, exatamente, né? É que assim, a gente ouve alguns mitos, algumas coisas, mas assim, vamos combinar que a comida, ela traz esse prazer pra gente? Sim, ela é algo prazeroso, tá? Então, assim,
O que eu não posso é, por exemplo, eu estar estressada todos os dias, ok? Ansiosa todos os dias, aí todos os dias eu vou me confortar com a comida, tá? Isso não pode ser uma regra, ok? Mas não há problema, só não pode ser a comida a única fonte de conforto. A comida pode ser de vez em quando, eu estou um pouquinho mais triste, vou comer um docinho, ok. Mas não pode ser a única fonte de conforto. Por isso que eu vou dar uma técnica aqui para vocês pensarem em outras coisas que não sejam a comida, ok? Então, o comer, além de fisiológico e gostoso e prazeroso, ele é necessário, né? Ele é social, ele é psicológico, ele é emocional, ele é cultural. Então, hoje a gente tem muito acesso à comida, né? Então, fica muito mais difícil para quem quer emagrecer, né? Então, acesso à indústria, né, da comida, da alimentação, do fast food, tudo isso, essa facilidade da gente ligar e pedir comida o tempo todo, praticamente a hora que a gente quiser, esses são os sabotadores também, tá? Então, desde cedo, nós somos ensinados que a comida, a alimentação, ela diminui os nossos desconfortos, tá? Lembra quando o bebezinho chora e a mãe já dá o leite para o bebezinho, mesmo não sendo fome, e a criança acaba acalmando na maioria das vezes, não é verdade? Então, nós somos ensinados a essa questão da alimentação desde cedo, tá? Que o alimento está como conforto. Tá chorando? Ó, toma uma chupetinha aí com açúcar, toma um biscoitinho, toma um pirulito. Então, a gente já está acostumado com isso, mas isso pode ser mudado, ok? O problema é quando as nossas fontes de prazer e alívio são somente a comida. Então, disfuncional é quando vivemos para comer, tá? A questão é o seguinte: quando você está ansiosa, você tem vontade de comer o que vê pela frente, né? Quando está estressada ou com tédio, tem vontade de comer uma coisa bem gostosa, não é isso? Para aliviar aquela sensação. Afinal de contas, você merece, né? Você teve um dia muito difícil, muito cansativo. E quando você está triste, o que você faz? Você quer comer alguma coisa para se sentir o quê? Mais alegre, né? Mais animada. Então, as emoções, embora elas sejam essenciais para nós, elas podem sim ser um obstáculo no nosso emagrecimento, tá? Então, quando a gente desconta na comida as nossas emoções, elas se sabotando. E aí, por isso que os resultados não vêm. Por isso que o resultado do emagrecimento é lento e desanimador. Porque você acaba o quê? Desistindo, certo? Quando você desconta na comida, você se sabota, você não chega ao seu objetivo, aí você se sente mais frustrada, mais culpada ainda e desiste, né? Então, quais são as falas típicas, né, de quem acaba sendo dominado aí, né, por essas emoções? Eu não consigo, eu sou fraca, eu nunca vou emagrecer. Não é bem por aí? Vocês sabiam disso? Que muitas pessoas comem por conta das suas emoções? Vocês tinham percebido isso? Você percebeu que as suas emoções te dominam e te fazem comer em excesso? Entende que isso faz parte de uma das dificuldades que você até hoje não conseguiu, ou até conseguiu emagrecer, mas não conseguiu se manter magra? Fica claro isso para vocês? Essa importância de entender esse lado mental, o cérebro, ok? Porque não adianta o paciente faz a cirurgia bariátrica quando é necessário e indicado, ok? Porém, a cirurgia, né, foi feita no estômago. A mente dessa pessoa é a mesma de antes dela fazer a cirurgia. Então, assim, a gente precisa trabalhar com esse paciente principalmente, né, porque ele não vai poder comer a quantidade que ele comia, a gente precisa reprogramar o cérebro dele. Ele precisa entender que a mente dele, ela precisa mudar, né? Uma mente de uma pessoa mais magra. E isso é possível. E sim, é possível, tá? Então, emagrecer tem pouco a ver com comida e muito a ver com a mente, ok? Então, emagrecer tem pouco a ver com comida
e muito a ver com a mente. Quando você come de forma exagerada, você tem a impressão que está aliviando a sua emoção negativa. Você tem a impressão. Qual é a emoção negativa? A ansiedade, a raiva, o estresse. Só que, na verdade, você não está. Não está. Por quê, Andréa? Por quê? Porque o bem-estar que a comida vai te trazer, que ela traz mesmo, eu não estou negando isso, tá? A comida é muito prazerosa, né? É passageiro, ok? Então, se é passageiro, não vai resolver o meu problema, por que eu vou escolher o pior alimento do mundo para regular minha emoção? Ok? O problema inicial que te fez comer em excesso, que pode ser o quê? O problema inicial? Sobrecarga, cansaço, a discussão com o marido, a própria educação dos filhos, a carreira, os estudos, enfim. Então, o problema inicial que te fez comer em excesso, ele continua. Ele não vai embora porque você comeu, né? 3 pedaços de bolo, uma torta, em plena segunda-feira. Ok? Assim como a emoção negativa também, né? Ela não vai embora assim porque você comeu, tá? Então isso que é a reprogramação mental que a gente fala, ok? Então os nossos problemas, a nossa emoção negativa, ela não vai embora com a comida. Então você tem que continuar lidando com esses problemas que te chatearam, só que de outra forma que não seja comendo. Você concorda comigo? Que descontando na comida, você vai se sentir depois muito pior do que você estava? Você concorda comigo? Por quê? Além da ansiedade que você já estava, ou uma outra emoção negativa, como a raiva, o estresse, você ainda vai adicionar uma outra emoção negativa, que é a culpa e a frustração, por não ter conseguido se controlar na alimentação. Aí você fica presa nesse ciclo vicioso, ok? Então você comeu devido à ansiedade e ainda aumentou as suas emoções negativas. Ah, eu não vou conseguir mesmo, já era. Emagrecer não é para mim, tá? Ou também tem aqueles casos que as pessoas comem escondido, sabia? Tem pessoas que comem escondido, por vergonha da quantidade exagerada que comem. Tá? Então, assim, se você estiver aqui assistindo, estiver passando por um problema emocional, né, estiver com algum transtorno psicológico, né, como algum transtorno alimentar, como a compulsão alimentar ou a bulimia nervosa, ou mesmo algum transtorno depressivo ou ansioso, né, você pode sentir vontade de comer muito, né, e ter um aumento significativo de peso. Aí, nesse caso, eu indico você buscar um tratamento com psicólogo ou psiquiatra para te ajudar, ok? Boa noite, Tereza. Emagrecer, então, tem mais a ver com uma vida insatisfatória e falta de habilidade para resolver problemas do que com comida, ok? Então, eu vou tentar repetir essa frase, né? Emagrecer tem mais a ver com uma vida insatisfatória e falta de habilidade para resolver os problemas do que com comida, sabia? Por isso que na terapia a gente ensina o paciente a resolver os seus problemas de uma maneira mais adaptativa e realista, ok? Então, imagine agora, né, nessa época de pandemia, que você se sente tentada. Eu falo tentada no feminino porque tem muito mais mulheres aqui, tá? Mas eu quero que vocês entendam que é para os dois, tá? Você se sente tentada e tentada a comer ainda mais em pandemia. Por quê, né? É um estresse, há uma ansiedade aí generalizada, a questão da nossa rotina, né, que muitas vezes fica bagunçada, a gente acaba tendo mais tarefas para fazer em casa, filhos em casa, homeschool, enfim. Então você vai esperar, né, a pandemia passar para você se cuidar, para você se priorizar. A gente não sabe até quanto tempo mais, né, vai durar tudo isso. Então, quando você aprende a regular as suas emoções, você vai continuar, presta atenção, quando você
aprender a regular as suas emoções, você vai continuar comendo o seu pão, comendo o seu docinho, o seu macarrão e tomando o seu vinho. Sim, só que de forma equilibrada e na hora correta. Vocês acham que o magro não come essas coisas? Né? A não ser que ele tenha alguma restrição alimentar, ok? Mas assim, e pegando o gancho das dietas restritivas, né, que eu sou totalmente contra eu e um monte de médicos por aí, e profissionais de saúde, ela não é recomendada, até porque ela não é sustentável, ela não é duradoura. Tá? A questão é, regulando as emoções, eu consigo resolver os meus problemas e ter comportamentos mais adaptativos e assertivos, que é tomar sim o meu vinho, comer o meu pão, enfim, né? Não todo dia, é claro, mas de forma equilibrada e na hora correta, certo? E não mais comer tudo isso que eu falei agora para descontar as emoções negativas, certo? Então, você não vai mais buscar na comida a regulação das suas emoções, é o controle, né, das emoções. Porque a comida não vai poder fazer isso para você. Ela não vai fazer isso. Né? Você já tinha percebido isso? Talvez não porque tenha virado um hábito. Mas não é porque é um hábito que ele não pode ser mudado. Ok? Bom, então ainda hoje eu vou passar uma técnica de distração, né, para vocês conseguirem lidar com as emoções negativas, ok? Então eu pergunto, por que você até hoje não conseguiu emagrecer e se manter magra ou magro? Por quê? Será que a culpa foi sua? O que vocês acham? Sim ou não? Coloquem aí rapidinho nos comentários, enquanto eu tomo um gole de água. Será que a culpa de não ter conseguido emagrecer e se manter magra ou magro foi sua? Não foi. Você não tem culpa de ainda não ter conseguido romper o ciclo. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Ok? Por quê? Não foi por fraqueza, não foi por fracasso, ou porque você não tem força de vontade. Isso a gente ouve bastante, né? Então, a Demilde, não é sua culpa, você vai entender por quê, ok? Porque é isso que você ouve a vida inteira, e é isso que você fala para você mesma. Aí você se sabota, ok? Então, não foi por fraqueza, não foi por fracasso. Ai, você é uma fraca. Ai, você não tem força de vontade. Né? Você só não sabe ainda, Ademilde e demais pessoas, né? Você não sabe como fazer isso, né? Ou seja, como você muda a sua forma de pensar, tá? Para regular a sua emoção e para mudar o seu comportamento. Isso, a Carla está falando, né? Fazendo terapia também, com certeza, né? Então, porque assim, porque vocês estão cansados de saber, vocês devem ter inúmeras dietas na gaveta. Por que vocês não conseguem, né, seguir? Precisa ver se elas são flexíveis, adaptadas a vocês. É importante ter um plano alimentar, né? Senão qualquer coisa serve. Então, para quem precisa perder peso, tem que ter mesmo. É importante para nós. Mas não é só isso que importa, entende? Você pode ter a dieta maravilhosa. Se você não aprender a resolver problemas, a controlar as suas emoções, a qualquer problema, a qualquer ansiedade, você vai lá e desconta na comida, não adianta a dieta que for, não vai sustentar, tá certo? Porque você tem dificuldade, a maioria das pessoas, em pensar como uma pessoa magra, tá? E assim você se sabota, né? Você sabota os seus esforços e tentativas de emagrecer, tá certo? Então, a gente falou do comer emocional e agora eu vou falar do segundo obstáculo, que são os pensamentos sabotadores. Os pensamentos também dificultam o nosso objetivo, né? O objetivo das pessoas de emagrecer e incentivam você a comer em excesso, ok? Então, esses pensamentos sabotadores que a gente fala, que são os pensamentos disfuncionais, negativos, eles te sabotam em diferentes áreas da vida, que eu vou dar o exemplo mais focado na alimentação, tá? Boa noite, Cláudia. E depois eu vou dar exemplos diversos também para vocês, tá?
Bom, então eu posso começar com um exemplo, para vocês perceberem quanto que um pensamento sabotador pode interferir no meu comportamento, tá? Na minha forma de agir, pela forma que eu penso. Vamos supor que eu esteja procurando um emprego, ok? E eu tenha os seguintes pensamentos sabotadores. Não vão gostar de mim lá na entrevista, vão achar meu currículo fraco, vão me achar feia, vão me achar gorda. Não vai dar certo, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir esse emprego, não vão gostar de mim na entrevista, certo? Bom, tá claro que eu estou tendo pensamentos até disfuncionais, negativos e tudo mais. Qual a emoção que eu vou sentir quando eu penso tudo isso que eu acabei de falar? Que eu não vou conseguir, que não vão gostar do meu currículo, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir nunca mais um emprego. Que emoção que eu vou sentir? Escreva para mim aqui nos comentários, por favor. Qual a emoção que eu vou sentir? Alegria, tristeza, eu vou ficar esperançosa? O que vocês acham? Eu vou ficar alegre quando eu penso isso? Eu posso ficar com medo, né? Esse medo de não vai dar certo, essa ansiedade, né? Vamos combinar? Há uma ansiedade natural quando eu vou passar por uma prova, por uma entrevista, isso é super normal, né? Mas com esses pensamentos que eu tenho, dá para se imaginar a emoção que eu vou sentir, né? Então eu vou ficar com medo, eu vou ficar triste. A minha outra emoção, isso, Tereza, triste, vou ficar sem esperança, tá certo? Para você ver o quanto nos guiam, né, os nossos pensamentos. Se eu tenho esse tipo de pensamento sabotador, a minha emoção, isso, os negativos, a minha emoção é de tristeza, é de falta de esperança, e qual vai ser o meu comportamento se eu penso que eu não vou conseguir na entrevista? Que não vai dar certo, né? Possíveis comportamentos disfuncionais, que a gente fala que são os negativos. Eu posso chorar, eu posso não ir na entrevista, ok? Então a gente consegue deduzir que a forma de eu interpretar as situações vai me levar a uma determinada emoção ou determinadas emoções e, consequentemente, vai influenciar no meu comportamento. Um outro comportamento disfuncional, além desse que eu falei, chorar, não ir na entrevista também é um comportamento, comer um pedaço, comer um bolo inteiro, porque eu fiquei triste. Percebem? Outros exemplos, né, de pensamentos que vocês devem ter aí, tá? Ah, eu estou chateada, eu estou triste. Ah, eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Já que eu comi o que eu não deveria, eu vou continuar comendo até o final do dia mesmo. A pessoa joga a toalha, né? Ah, é uma comemoração. Ah, o outro pensamento sabotador, muito comum. Nunca vou conseguir emagrecer. Ah, eu tive um dia tão difícil. Mereço comer o que eu quiser. Tá? Não é que assim, veja bem, que nós não vamos ter mais esses pensamentos, impossível, né? Porque o pensamento a gente não controla, ele é automático. Só que você vai perceber a partir de hoje que você tem esses pensamentos e que você vai questioná-los, ok? O fato de eu pensar, nunca vou emagrecer, vai me levar a qual emoção? Desesperança, tristeza, não é isso? Né? E qual vai ser meu comportamento? Vai ser persistir com a dieta, evitar comer os doces durante a semana? Não, aí eu vou me sabotar, ok? Então vocês precisam enfrentar esses pensamentos sabotadores e que não são reais, ok? De forma convincente. Quando vocês tiverem esses pensamentos rondando vocês, vocês serão capazes de dizer a si mesmas, né, que é a reprogramação mental. Eu quero ser magra ou eu quero perder tantos quilos. Todas as vezes que eu comer algo que não planejei, eu vou aumentar o quê? A probabilidade de fazer isso de novo. Tá? Eu fico com esse ciclo aí, com esse hábito no meu cérebro. Então, um outro pensamento, né? Que o pensamento de magro, que é que vocês vão mudar a partir de agora. Estou tentando me enganar. Se eu comer isso, eu vou sentir um prazer por alguns segundos só. Mas depois eu vou me sentir o quê? Mal e culpada por ter comido, ok?
Outro pensamento bom para vocês colocarem no lugar. Eu posso resistir, porque é vocês que têm o controle, né, dos seus comportamentos. Para mim, é muito mais importante emagrecer do que ter alguns segundos de prazer. Tá? Então, esses são os pensamentos que vocês podem colocar no lugar. O emagrecimento é uma consequência desse processo, dos pensamentos, das emoções e comportamentos. Bom, então, a maneira, vocês perceberam pelo exemplo da entrevista, né, que eu falei, a maneira como nós interpretamos uma situação afeta o que nós sentimos e como nos comportamos, ok? Vocês precisam entender essa relação, tá? Então, existe uma situação, que é um evento que precipitou aquilo. A partir de agora, vocês serão mais capazes a questionar esses pensamentos sabotadores e colocar outros mais realistas no lugar. Então, eu vou repetir isso várias vezes, né? Repetir para fixar, tá bom? Como exemplo da entrevista que eu falei. Que pensamentos mais realistas eu posso colocar no lugar daqueles que eu falei há pouco? Né? Como que eu vou questionar? Como você vai se questionar a partir de agora? Eu falo para os meus pacientes que vocês são os detetives dos seus pensamentos. Eu quero que vocês ajam assim também aqui, tá? Pegando aquele pensamento que eu falei que eu tive, vai, não, eu sou burra, por exemplo, né? Vamos pegar esse pensamento como exemplo. Aí eu vou me questionar e falar assim, peraí, não sou burra não, né? Peraí, eu já fiz vários cursos, eu me formei, né? Eu fiz o colegial, ou eu fiz a faculdade, né? Eu já aprendi tanta coisa na minha vida, eu já trabalhei antes, eu já fiz muitas entrevistas na vida. E outra, se o meu currículo fosse fraco, eles não teriam me chamado para entrevista. Percebeu quanto eu questionei aquele meu pensamento inicial que eu sou burra? Só que é um pensamento que eu acreditei. E ele me levou a um comportamento disfuncional. Eu perdi a oportunidade de ir na entrevista porque eu me achei burra. Com base em quê? Tá? É um pensamento. O pensamento vai, o pensamento vem. Não é porque eu penso que é a verdade absoluta. Tá certo? Então, com esses questionamentos daqui para frente, vocês acham, ou dessa forma que eu acabei de falar agora, né? Colocando outros pensamentos no lugar, mais realistas e mais adaptativos, vocês acham que a minha emoção vai ser a mesma de antes? Vocês acham que eu vou continuar triste pensando dessa forma que eu falei agora? Não, claro que não. Porque a minha emoção mudou. Andréia, como é que eu faço para mudar minha emoção? Eu não quero ser tão ansiosa assim. Eu não quero ficar assim, tão desesperançosa. Como é que eu faço, André? Eu não quero mais ter essa ansiedade aí. Né? Você precisa entender o que está te levando a ficar ansiosa, né? Que são muitas preocupações. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se não gostarem de mim? E se eu nunca mais conseguir emagrecer? Esses esse são pensamentos bem característicos de pessoas ansiosas. E não te leva para lugar nenhum. O fato de você não ter emagrecido até hoje não é igual a nunca mais vai emagrecer ou não vai conseguir. Vocês entenderam? Isso te sabota também. Não vou conseguir nunca mais. Quem falou? Não é um pensamento verdadeiro. Ok? Bom, e o meu comportamento, pensando assim, né? Que eu não sou burra, que eu já fiz entrevistas antes, que se me chamara porque eu tenho um perfil, não vai ser ficar em casa dormindo, chorando, vai ser me arrumar e ir para a entrevista. É assim que muda o comportamento, entende? Então, esclarecendo melhor para vocês. Pensamentos são palavras, são imagens que vêm à nossa cabeça, são crenças, são lembranças, tudo isso é pensamento. Então, eu posso estar aqui agora com vocês, pensando um monte de coisa, e vocês também aí estão pensando, né? Eu estou pensando, será que eles estão me entendendo aqui? Será que eles estão gostando da aula? Será que as outras pessoas que eu mandei o convite não conseguiram entrar, né? Pelo que eu estou vendo aqui, mas tudo bem, né? A aula vai ficar gravada, tá tudo certo, não é verdade? A gente tem pensamento o tempo todo, só que eu tenho que me voltar aqui, para aqui agora, para me dedicar aqui atenção a vocês, tá bom? Então,
Então, pensamento é automático, é palavra, é imagem, tudo que vem à nossa cabeça, tá bom? E eles são muito rápidos e surgem espontaneamente na nossa cabeça, né? E aí a gente não controla o que a gente pensa. Os pensamentos invadem a todo momento, tá? Então, nós aprendemos com o tempo a perceber, né? Aí, André, mas eu não sei o que eu penso. Quando eu vi, eu já comi a torta. Não, você pensou sim, é que você ainda não, né, não soube identificar o que te fez comer aquela torta ou 3 pedaços de torta, né? Alguma coisa te levou, tá? Não foi do nada, não foi assim, quando eu vi eu já comi, não. Existe, lembra que eu falei? Uma situação, a interpretação de alguma situação que você fez, que são esses pensamentos, a emoção atrelada a esses pensamentos e o comportamento, que é comer 3 pedaços de torta, por exemplo. Existem coisas antes, tá? Por isso que se chamam pensamentos automáticos. Eles nem sempre são verdades absolutas, tipo, eu sou burra, não vou conseguir. Nem sempre são verdades. Muitas vezes são sim, tá? Uma verdade pode ser absoluta, não é? Eu sei algumas coisas, eu sei sobre essa vaga, eu tenho esse perfil, porém, talvez tenham candidatos melhores do que eu. Mas mesmo assim, isso não me impede de concorrer, porque eu fui convocada, entende? Então, o fato de eu pensar algo não significa que seja igual à verdade, tá? Ou que vai acontecer o que eu pensei. Vai acontecer, eu vou sair aqui e vou ser assaltada. Né? Não vai me ajudar a ficar pensando assim, senão eu não saio de casa. Né? Então, a partir de agora, você vai questionar os seus pensamentos, tá bom? Para ver se eles são verdadeiros ou não. E as emoções? Lembra que eu falei que a gente precisa entender essas 3 coisas? As emoções são estados de humor, que se resumem em uma palavra: ansiedade, tristeza, medo, frustração, desesperança, alegria. E as emoções, elas são temporárias. Mesmo que sejam fortes. André, eu estou com muita raiva, eu estou muito assustada, eu estou muito ansiosa. Pensa assim, por mais dolorosa que seja a sua emoção, ela vai passar, tá? Mas eu estou muito ansiosa, eu estou muito preocupada, eu preciso comer, eu preciso. Quem falou isso? Que você precisa comer. Lembra, né? Que eu sempre falo, ninguém morre de ansiedade, ninguém vai morrer de ansiedade. Ela vai passar. Você consegue tolerar a ansiedade. Você já fez isso várias vezes. Não são todas as vezes que você ficou ansiosa que você comeu. Se fosse assim, então, a gente ia comer o dia inteiro, né? Ainda mais agora nesses últimos tempos. Então, o que eu quero falar aqui, não tenha medo dos sentimentos, ok? E as nossas emoções ou sentimentos, né, que aqui são sinônimos, nos ajudam e nos protegem. É importante eu ter uma ansiedade para fazer uma entrevista, dar uma palestra, é importante, né? Porque faz com que eu me prepare para isso, ok? A ansiedade é importante para que eu possa atravessar a rua com cuidado e não ser atropelada. Então, aceite as emoções dolorosas, porque na vida real a gente vai continuar tendo essas emoções. E os comportamentos, o que são? Eles significam o quê? Uma ação que a gente teve ou uma reação fisiológica. São coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Lembra que eu dei exemplo da entrevista? Então, um comportamento meu foi chorar, o outro foi ficar deitada na cama, o outro foi simplesmente não ir na entrevista. Um outro comportamento, comer em excesso. Né? Um outro comportamento, ligar para alguém chorando. Ok? Então, sempre há um pensamento antes de você decidir comer. Sim, então sempre há um pensamento, né, ou uma interpretação de alguma coisa que te fez comer. Mas Andréia, quando eu vi, eu já comi o pacote todo de bolacha e biscoito. Né? Eu falo bolacha e biscoito porque aqui em São Paulo a gente fala bolacha. Né? E tem outros estados que o pessoal fala biscoito. André, quando eu vi, eu já comi tudo. Não, mas não tive como, foi assim, quando eu vi, eu já comi. É provável que você não tenha ainda consciência, tá? Que eu estou falando agora. Mas sempre há um pensamento que precede a esse ato de comer. Você não comeu do nada aquilo.
Você comeu porque você estava preocupada ou preocupado com alguma coisa. Alguma conta para pagar, o chefe, né, te cobrando, e contas para pagar, e etc. Né? Então, alguma coisa fez com que você comesse. Então, comer não é algo automático. Isso é muito importante você saber. Tá? Por mais que seja rápido. Ah, Andréia, por que é rápido? Porque você já criou esse hábito, né? Você associa, por exemplo, né? Briga com o marido é igual a comer, sei lá, a torta X. Os pensamentos, então, ficou claro que influenciam o que você faz? Compulsão alimentar, Vládia, um transtorno, né? Se for de fato uma compulsão, porque há uma diferença, né? Eu comer em excesso com a compulsão alimentar, tá? A compulsão alimentar não é todo mundo que tem. É um transtorno alimentar que a pessoa come uma quantidade muito grande de comida em pouco tempo comparado a uma outra pessoa, ok? E ela não escolhe o que vai comer, ela pode comer comida que está na geladeira, comida gelada, né? A pessoa às vezes come até comida do lixo, tá? Então, nem todo mundo tem compulsão alimentar, nem todo mundo cumpre esse critério, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para mim ou, enfim, procurar ajuda para esclarecer isso, porque se for mesmo a compulsão, você precisa passar, ou você ou a pessoa que você comentou, passar para o tratamento, acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico, tá bom? Então, se você pensar assim, eu quero uma bolacha, um salgadinho, um biscoito, se você não reagir a esse pensamento, você vai fazer o quê? Se você não. Ah, não, eu quero comer um biscoito. Né? Se você não reagir, você vai fazer o quê? Comer. Como o magro pensa? Como o magro pensa? Ah, eu gostaria, agora também, eu gostaria de comer uma torta de limão, gostaria de comer, né, um banoffee, um brigadeiro, que eu adoro. Só que assim, é segunda-feira, não é horário, né? Então, como que a gente pensa? A gente também tem vontade, todo mundo tem vontade, só que a gente trabalha com isso. A gente não deixa os nossos pensamentos e as nossas vontades nos guiarem, certo? Por outro lado, se você pensar assim, ah, eu realmente quero comer essa bolacha, esse pacote de salgadinho, mas eu não devo, porque não faz parte do meu plano, sei lá, da minha dieta, tal, e eu tenho que evitar comer entre as refeições. Você fala isso, você falando assim com mais assertividade, o seu comportamento tende a ser o quê? Não comer, né? Não comer essa bolacha, salgadinho na hora errada. Tá bom? A questão aqui não é que vocês entendam, não é uma restrição, nunca mais eu vou comer, não é isso. É a gente fazer boas escolhas alimentares e não comer sempre por emoção, porque aí você tende a comer o quê? Por emoção. Você vai escolher uma maçã, uma alface? Não, você vai escolher aquilo que vai te causar um alívio temporário, que são os doces, carboidrato. Então, os pensamentos que fazem você agir de forma disfuncional, negativa, são os sabotadores. E os que fazem você agir de forma mais produtiva são os funcionais. Tá certo? Então, o que você pode falar, né? Como que é o pensamento magro? Como que eu faço, então, Andréa, para substituir esses pensamentos sabotadores para outros de pensamento de mente magra? Essa bolachinha, esse biscoito, esse pão quentinho, ele é tentador. É uma delícia, mas eu posso resistir. Porque para mim é mais importante emagrecer, né? E se eu comer esse pãozinho, essa bolachinha, eu vou ter um prazer momentâneo. Mas depois eu vou me sentir pior. Tá? Eu vou trazer outro exemplo, né? Vou dar um exemplo saindo um pouco mais dessa questão alimentar, né? Lembra que eu falei? Situação, pensamento, emoção e comportamento. Situação, tá? Vamos pensar assim, numa mulher em casa, às 20 horas, né, que vai dar quase dar esse horário, enviou uma mensagem de WhatsApp para o seu marido, tá certo? Só que assim, ele leu a mensagem, mas ele não respondeu e não retornou para ela, tá certo? Ele leu a mensagem de WhatsApp, não respondeu e não retornou para ela, tá?
Que pensamentos automáticos provavelmente vocês teriam? Coloque aqui para mim nos comentários, por favor, só para eu poder ver como que vocês estão pensando. Mulher em casa, umas 20 horas, manda mensagem para o marido do WhatsApp e ele lê a mensagem e não responde, e não retorna para a esposa. O que vocês pensam? Tá, ele não ligou para mim. Que mais, Ademilde? Onde será que ele está? Certo. Então, assim, a gente tem, a situação é a mesma e cada pessoa vai interpretar essa situação de uma forma. Então, por exemplo, um possível pensamento automático. Ah, ele deve estar me enganando, ele deve estar com outra, deve estar aprontando por aí. Esse é um pensamento possível, não é? Tem mulheres que podem pensar assim, ok? Ele não estar tão interessado. Tá, sim, uma possibilidade, né? Ele está voado, ok, isso mesmo, né? Está interessado mais em outra coisa. Então, pode ser isso, pode ser assim, ele acha que ele está me enganando, ele deve estar com outra pessoa, por que ele não me respondeu? E eu ficar o quê? Quando eu penso que ele pode estar me enganando, estar com outra mulher, sei lá o quê, a minha emoção não vai ser de calma, vai? Não, né? Não vai ser de calma, eu vou ficar com raiva, ou vou ficar triste, vou ficar com esse mix de sentimentos. E o meu comportamento? Então, a gente consegue prever, né? Pensamento, emoção e comportamento. Pensamento, ele está me enganando, emoção, raiva e comportamento. O que eu vou fazer? Ficar calma, relaxada, vou ficar esperando. Provavelmente, né, essa pessoa vai ligar umas 6 vezes para o marido. E ainda quando conseguir falar, vai xingar, né? E pode também chegar e comer o pacote aquele salgadinho que ela comprou para comer em 3 dias, ela comeu na hora ali, ela ficou ansiosa, com raiva, né? E triste, tá certo? Uma outra possibilidade, uma pessoa pensando diferente. Eu acho que a bateria do celular dele deve ter acabado. Acabou, por isso que ele não me respondeu. Ok? E aí ela fica o quê? Tranquila. Certo? Porque para ela, a bateria de celular do marido acabou, por isso que ele não respondeu para ela, nem ligou. Entende? O comportamento dessa pessoa foi o quê? Chorar? Não, ela foi tomar banho e organizar, por exemplo, o jantar que ela estava fazendo. Ela tocou o que ela estava fazendo. Ela não se deixou guiar pelos pensamentos, pelo contrário, ela teve um pensamento mais adaptativo, porque a bateria realmente pode ter acabado. Não é verdade? Por que eu vou pensar no pior? E uma outra pessoa pode pensar o seguinte: meu Deus, eu acho que ele foi assaltado, e agora? O que eu vou fazer? Quando ela pensa assim, a emoção dela é de ansiedade, é de medo, é de angústia, de preocupação, né? Porque aí o comportamento dela é, sei lá, chorar, tentar ligar para ele, né? Ligar para a polícia, pegar o carro e tentar ir atrás. Vocês perceberam o quanto que a nossa forma de pensar interfere nas nossas atitudes? Perceberam que o comportamento comer começa com estímulo, com uma situação? Então, os pensamentos que a gente chama de sabotadores, eles surgem quando a gente recebe um estímulo, uma situação que estimula o seu pensamento, ok? Então, a gente vai para o terceiro obstáculo, né? São 4 que eu vou falar hoje. O terceiro são os estímulos que fazem você comer em excesso. São 5 possibilidades. A gente tem o estímulo ambiental, que é eu passar na frente de uma padaria, de uma bomboniere, ou o cheiro também é um estímulo ambiental. Então, eu passo na frente da padaria e sinto um cheiro de bolo, um cheiro de pão. Isso é um gatilho, um estímulo para que eu entre lá e compre e coma, ok? E os biológicos podem ser a fome pode me levar a comer em excesso, a sede, muitas vezes o que nós temos é sede, não é fome. Né? Na dúvida, tomem água. Sim, né? Nem sempre é. Sabe quando é fome física? Quando você passou da sua hora de comer, tipo, dependendo da pessoa, 4 horas sem comer, 5, né? Pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica é menos, né? A cada 3 horas, tal, mas é relativo.
tá? E nem sempre é fome, às vezes é sede, tá? Ou vontade de comer, nem sempre é fome física. E os estímulos ambientais é quando a gente pensa em comida, a gente recebe uma receita de alguma amiga aqui na internet, ou lê uma receita, quando a gente lembra de uma comida que a gente gostou de comer, tá? Ou de uma situação que você não comeu, ou você se imaginar comendo. Isso também é um estímulo. Se você ficar pensando muito numa coisa, você vai querer fazer, tá certo? E o emocional, que é o que a gente falou, né? Os estímulos emocionais são os nossos sentimentos negativos e positivos. A raiva, a tristeza, a frustração, o aborrecimento. Então, a gente usa esses sentimentos para comer, para buscar conforto ou se distrair, tá certo? E os últimos estímulos são sociais, tá certo? Que são pessoas que nos incentivam a comer, né? E você não sabe falar não. Ou também aquelas situações que você gostaria de comer, né, como as demais pessoas. Então, você vai ter uma festa ou um churrasco e você já quer comer tudo que tem lá, né? Você pode comer um pouquinho de tudo, mas não tudo, certo? Sem um exagero, porque aí você vai depois se arrepender, né? Aí você está naquele ciclo lá de sabotagem, né? E se você souber também perceber esses estímulos que provocam esses pensamentos sabotadores e que te levam a comer de maneira inadequada, você pode diminuir, né, a sua exposição. Então, se você percebeu que você, chefe te cobra, né, ou você recebe um feedback negativo, sei lá, e você vai passar naquela bomboniere que você passa todo dia, depois do trabalho, e você já associou isso, né? Discussão com o chefe ou cobrança é igual a comer o salgadinho lá da bomboniere. Então, desvia o caminho dessa loja, desvia o caminho da padaria, tenta não passar na frente desse estímulo, né? Que a gente fala, tá bom? Que é o estímulo ambiental, né? Que você está vendo, está sentindo o cheiro daquele, você lembra desse alimento. Ah, eu vou comer porque eu vou ficar, nossa, vai me aliviar tanto. Ah, que gostoso comer um pão quentinho, tá certo? Um outro exemplo, né? Para ficar bem clara essa relação. Mulher indo para casa e passa em frente a uma padaria, sente esse cheiro maravilhoso, né? De bolo. Isso é um estímulo que ambiental, porque ela passou, ela viu ou sentiu um cheiro, então esse estímulo ambiental. Que pensamentos ela pode ter? Eu sei que não deveria comer esse bolo hoje, mas eu não consigo resistir. Está muito cheiroso. Aí a pessoa fala: ai meu Deus, eu sou um fracasso, não vou conseguir. Está muito cheiroso, eu não vou aguentar. Qual vai ser o comportamento dela, se ela pensa assim? Compra o bolo e come pelo caminho de casa. Tá certo? E um outro exemplo, mulher em casa à noite depois de um dia cansativo de trabalho, né? O fato dela estar cansada é um estímulo emocional, né? Então, assim, qual que é o pensamento que ela pode ter? Ah, eu tô com vontade de comer uma torta, mas eu sei que essa vontade vai passar, comendo ou não comendo a torta. Eu vou continuar cansada, não é a torta que vai deixar eu aliviar o cansaço, tá? E aí ela se sente segura, mais confiante, mais motivada, porque ela tem o controle da situação e o comportamento dela é, além de não comer a torta, ok? Ela vai tomar um banho relaxante, né? Ou fazer outras atividades de distração. Então, esses comportamentos são adaptativos. Ela teve o comportamento ok. E um outro estímulo, uma pessoa trabalhando e os amigos oferecem brigadeiros. Uma tentação, né? Mas para quem quer emagrecer, às vezes, né? Não há necessidade, né? Dela pegar, ela pega um, tal. Isso é um estímulo social que a gente passa diariamente, né? Pessoas oferecendo comida para gente. Só que o que é disfuncional é a pessoa achar que ela tem que comer esse doce. Eu tenho que comer porque ela me ofereceu com tanto carinho. Nossa, eu não posso recusar. Aí ela fica, a emoção, preocupada, ansiosa, e o comportamento é o quê? Provável, comer todos os brigadeiros de uma vez. Certo? Mas se você contrariar esses pensamentos com respostas do tipo, tudo bem,
eu vou comer dentro de algumas horas, eu vou jantar daqui a pouco, eu vou esperar. Aí você vai começar a responder a esses pensamentos que te sabotam, tá certo? Ai, Andréia, mas é difícil, né? Ai, ninguém falou que é fácil. Não é fácil, gente, não é, tá? Mas isso é um treino, é uma nova habilidade que você vai adquirir, tá certo? Isso é possível, tá? É um dia de cada vez. Aí, dessa forma, pensando de uma maneira mais adaptativa, você vai se sentir no controle da situação. Aí você vai acabar se envolvendo em outras atividades, que é continuar trabalhando, arrumando a casa, lendo, fazendo artesanato, assistindo filmes, ok? Então, nesses exemplos que eu dei, vocês perceberam que pessoas vivem a mesma situação, mas se comportam de maneira diferente? Você entende por que essas pessoas, porque pessoas diferentes vivem as mesmas situações e têm comportamentos diferentes, ou em relação à comida ou a outras situações? Porque elas sabem identificar e perceber essas ideias, esses pensamentos disfuncionais. E ela avalia e questiona, lembra que eu falei? Sejam os detetives dos seus pensamentos. Nem tudo que você pensa é uma verdade absoluta. E aí você vai criando o quê? Ideias e pensamentos mais realistas e adaptativos. E eu quero que vocês, né, falem para vocês mesmas, chega de desistir e acreditar nesse monte de pensamento sabotador. Não é porque você não conseguiu no passado emagrecer ou fazer algo até agora que você não vai conseguir. Ou você acredita nisso? Chega, pode acabar com isso. Se você quer mudar um estado emocional, que é a sua emoção, o que você tem que mudar? Se você quer mudar o seu estado emocional, a ansiedade, a raiva, o estresse, o que você deve mudar? Me conta aí nos comentários. O que eu mudei para me sentir menos triste, desesperançosa? Que pensamentos que eu coloquei no lugar? Foram pensamentos? Foram ideias, né? Mais o quê? Adaptativas, mais realistas. O fato de eu me achar burra não é uma verdade nesse caso, tá bom? Então, você precisa parar de repetir esse ciclo. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Isso, mudar o foco também, né? Então, tem gente que... Eu vou passar aqui uma técnica para justamente tirar o foco da comida, tá bom? E o quarto obstáculo no emagrecimento são os erros de pensamento. Vamos ver se vocês têm isso. Erro de pensamento, assim, as pessoas que têm problema para emagrecer, elas têm um padrão de pensar, tá certo? São formas distorcidas de a gente pensar e de encarar a realidade, quando a gente tira a conclusão precipitada, que a gente chama na psicologia de distorção cognitiva. Tá? Essas distorções na forma de pensar, elas podem gerar na gente essas emoções, como ansiedade, tristeza, frustração, desconforto, e te incentivo a comer mais. Vamos ver se vocês têm essas distorções. A primeira delas chama pensamento do tipo tudo ou nada, 880. São pessoas que enxergam uma situação em apenas duas categorias extremas, que a gente fala, é o pensamento extremista. Esse é um dos principais vilões do emagrecimento. Então, assim, você percebe as coisas muito em termos absolutos. Ou é tudo perfeito, ou tá tudo uma porcaria. Tudo ou nada. O que é um pensamento 880 que atrapalha no emagrecimento? Veja se você faz. Ou eu faço tudo certinho, ou não adianta nada. Ou eu tenho controle total da minha alimentação, ou eu sou um fracasso. Pensando desta forma tão rígida, qualquer mínima alteração que você faça, qualquer deslizezinho no seu plano alimentar, você associa como uma perda de controle. Qualquer coisinha assim, nossa, eu não devia, é muito rígida, a pessoa ela tem muita rigidez nos pensamentos e nas ações. Isso não funciona. Funciona porque nós temos deslizes, sim. Nós não somos perfeitos, tá certo?
E quem tem essa distorção de pensamento 880, né? Precisa fazer o quê? Ter uma visão mais otimista da situação. Tudo bem, sei lá, eu comi uma coisa que não estava programada na minha alimentação, eu comia mais do que eu deveria, né? Mas tudo bem, bola para frente, vamos caminhar, vamos continuar. Foi um deslize, nada demais. Mas a pessoa que tem esse padrão rígido, né, esse pensamento 8 e 80, ou dicotômico, né, que a gente fala, é muito extremista. Então, assim, ela vai sempre, ela não vai conseguir emagrecer. Ela não vai, porque a cada queda que ela tem, a cada deslize, lapso que a gente fala, ela joga a toalha. Não, eu não vou conseguir nunca mais emagrecer. Tá vendo? Eu não sou centrada, eu não sou disciplinada. E não é verdade. Né? Tem que voltar imediatamente. E uma outra distorção que chama adivinhação do futuro. Adivinhação ou visão negativa. Isso, a Tereza falou, eu sou assim. Tá? Então, o que é adivinhação ou visão negativa do futuro? Vamos ver se vocês têm. É você prever o futuro de uma maneira negativa. Você não considera outros resultados. Então, você antecipa problemas que talvez não venham a existir. Você cria expectativas negativas. Então, assim, como eu não emagreci nessa semana, nunca vou conseguir emagrecer. Ou, como eu cedi aquele desejo, ou aquela vontade, ou aquela torta maravilhosa, eu não vou ser capaz de tolerar nenhum desejo. Ou, não vou conseguir resistir à sobremesa na festa. Já estou prevendo que eu não vou conseguir resistir. Qual que é a probabilidade? Lembra que eu falei? Pensamento interfere na emoção e no comportamento. Se eu penso que eu não vou conseguir resistir, qual que vai ser meu comportamento? Provavelmente comer, né? Porque eu já estou acreditando nesse pensamento. A partir de agora, vocês não vão mais acreditar em tudo que pensam, certo? Conclusão precipitada é um outro sabotador também. Um outro erro de pensamento, desculpa, uma distorção que a gente fala, é um padrão de enxergar as coisas de forma distorcida. Conclusão precipitada é quando eu tenho um comportamento muito imediatista. Então, eu falo assim, ó, já que eu não perdi nada de quilo nessa semana, significa que perder peso é impossível. Não vou conseguir, tá? E não é bem assim, né? A gente sabe que a gente tem os nossos inchaços naturais, então não vou perder peso assim de um dia para o outro, né? E leitura mental, vamos ver se vocês têm essa distorção cognitiva. É quando você tem certeza do que as outras pessoas estão pensando de você, mesmo que você não tenha evidência ou algo para algum fato, né, para confirmar isto. Por exemplo, as pessoas vão me achar esquisita se eu não tomar bebida alcoólica na festa. Elas vão pensar que eu sou mal educada se eu não comer o bolo, se eu não experimentar os bolinhos, né, que a pessoa fez, ou que vão pensar de mim se me virem comendo. Então é como se eu tivesse uma bola de cristal e tentasse adivinhar o que as outras pessoas vão achar. Tá? Isso também me atrapalha, certo? E vamos então falar das duas técnicas, né, para a gente encerrar aqui a aula, que vão te ajudar a não descontar as emoções na comida. A técnica chama técnica de distração, tá certo? O que é isso? É você buscar outras atividades de distração no lugar de comer. Então, assim, isso já aconteceu com você, né? Lembra quando você tinha uma distração natural? Aí você desviou o desejo? E aí e você ficou até feliz? Ah, nossa, estava com vontade de comer um bolo. Mas aí eu fui passear com o cachorrinho e aí passou essa vontade, né? Porque a vontade, ela vem e vai embora. Só que você consegue tolerar essa vontade. Assim como a gente tem vontade o tempo todo. Eu tenho vontade de viajar, só que agora não dá. Então eu tenho que tolerar essa minha vontade, fazer outras coisas, tá? Para me distrair. Só que com a comida, né, é algo que fica mais ali latente. Exemplos de atividades de distração são vários, tá? Vocês vão ver o que combina com vocês, o que faz sentido para vocês. Ligar para uma amiga. Tem gente que gosta de fazer artesanato, né? Que eu falei com umas pessoas que estão ali nos grupos, né? Que eu criei de WhatsApp. Tem gente que gosta de passear com cachorrinho,
ouvir uma música, sei lá, cantar pela casa, pensar em festas passadas que você fez ou que você participou, né? Ativar essas lembranças gostosas, pensar em viagens que você fez, cuidar de plantas, sei lá, planejar a próxima viagem, pintar quadros, costurar, né, ver os filhos brincando, brincar com os filhos, meditar. Nossa, tem tanta atividade para a gente fazer, né? Então a ideia é o quê? É você mudar o foco, é direcionar a atenção para outra coisa, que não seja a comida, tá bom? Então, qual que é a tarefa que eu peço para vocês? Para vocês elaborarem uma lista com essas atividades de distração e mantenha essa lista à vista. Coloquem assim na geladeira, coloquem na porta do armário, para que vocês, sempre que tenham essa vontade de comer, olhem para essa lista e desvie esse foco, tá certo? Procure uma atividade prazerosa de preferência, tá bom? E a outra técnica é você questionar os pensamentos automáticos, né? Para você chegar na raiz do problema que tá te levando a comer. Tá? A gente chama de técnica de registro de pensamentos disfuncionais. Tem uma sigla, RPD, que você consegue observar o pensamento que você teve, a emoção e os comportamentos inadequados. Que é uma técnica, na verdade, que vale ouro, viu? Que ela é comprovada cientificamente. Então, tem algumas perguntas que a gente faz para a gente, né? Para a gente desmascarar e ver se são pensamentos válidos ou não. A primeira é o seguinte: que evidências que eu tenho que esse meu. Vamos pegar o exemplo lá da entrevista, né? Que evidências que eu tenho que eu não vou passar na entrevista, né? Olha, evidência mesmo, eu não tenho, assim, eu tenho que tentar, né? Eu sou uma das candidatas, eu posso passar, mas também posso não passar. Mas se eu não for, eu não vou saber. Essa é uma pergunta, que evidências que eu tenho que essa minha ideia é verdadeira. Com essa pergunta, você já vai regular suas emoções, porque você vai pensar o quê? De maneira realista. Segunda pergunta, quais evidências que esse pensamento que eu tenho não é verdadeiro? Ah, não é verdadeiro porque eu já fiz entrevistas antes, porque eu já trabalhei, porque eu tenho um currículo bom, tal. Então, essas são as evidências contrárias ao seu pensamento, de que você não vai conseguir, tá certo? Qual que é a outra? Há alguma explicação, um ponto de vista alternativo? Ah, eu tenho que tentar, eu quero um novo emprego, então eu preciso ir, né? Afinal de contas, se eu não for, eu não sei se eu vou conseguir ou não essa vaga. Qual que é a pior coisa que poderia acontecer? Essa é uma outra perguntinha que te ajuda. Ah, a pior coisa seria eu não passar na entrevista. Ok, e se eu não passar, o que de pior vai acontecer? Ah, que vou continuar procurando emprego, né? Vida que segue, não é verdade? E qual que é o resultado mais realista? É uma outra perguntinha também. Ah, o resultado mais realista é eu fazer a entrevista e eu vejo, né, se vai dar certo ou não. Pelo menos eu também peguei experiência e pode dar certo. Então, o que você diria para um amigo se estivesse com esses pensamentos de que não vai dar certo? Ah, eu falaria para ele ou para ela que ela tem que tentar, que ela é uma ótima pessoa, que ela tem um bom currículo, né, que ela já tem experiência, que ela tem que tentar, que eu acho que ela vai conseguir. Se eu não conseguir, ela tenta outras, né? E a última pergunta, o que eu devo fazer de fato? Ah, pensando tudo nisso que eu reestruturei, que eu questionei, eu acho que eu tenho que realmente fazer minha entrevista. Queria saber se vocês gostaram, se foi útil para vocês. A gente vai se ver amanhã. Amanhã eu vou falar sobre como saber falar não para pessoas que te oferecem comida com insistência. Vai ser bem legal. Isso a gente está, né, envolvido aí com comida o tempo todo. Tá bom? Então, eu vou falar sobre isso amanhã. Mais umas duas técnicas também, para como falar não para as pessoas, né? Sem magoar essas pessoas. E eu também vou falar um pouquinho depois no final sobre o curso de comer emocional, que eu vou abrir as vagas amanhã. Tá bom? Ah, que bom que vocês gostaram. Eu agradeço. Ai, muito legal. Aprendeu bastante. Ah, que bom. Vai conseguir sim. Obrigada, Tereza. Muito obrigada, viu? Oi, Dagmar, tudo bom? Muito bom. Fiquei muito feliz de receber vocês por aqui. Tá certo? Aqui vou esperar então vocês amanhã. Obrigada, Judite. E bom descanso para vocês. E
Obrigada, Carla. Obrigada, viu? Muito legal. Deu para entender o funcionamento? Ok, então. Muito obrigada, pessoal. Bom descanso, viu? Ah, obrigado, Cláudia. Ótimo, então. Um beijo para vocês. Bom descanso, viu? Obrigada, Natalina. Até amanhã. Um beijo. Tchau.